E hoje vamos aprender esse delicioso recheio de maracujá. Gente, olha essa textura desse recheio de maracujá. Olha essa cor, que linda, maravilhosa. E sem falar que o sabor é realmente incrível. É um recheio maravilhoso e, sem dúvida, um dos meus prediletos aqui, um dos meus preferidos, esse recheio de mousse de maracujá. Então, bora pra receita que hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse recheio maravilhoso, tá? Eu vou começar aqui colocando um leite condensado. E como eu sempre falo e repito, a minha medida padrão para cada um leite condensado é 2 cremes de leite, tá? Então, para cada um leite condensado, eu utilizo 2 cremes de leite. Por que que eu utilizo 2 cremes de leite? Assim, o meu recheio não vai ficar doce demais, né? Aquele recheio enjoativo. E também, gente, vai ficar bem mais cremoso, a textura vai ficar bem mais cremosa, sabe? Na hora de você comer, você vai sentir uma cremosidade. Então, façam aí, depois me conta. Coloquei aí um leite condensado e 2 cremes de leite. Vou misturar aqui, incorporar esses dois ingredientes aqui muito bem. Lembrando que eu sempre falo para dar preferência para leite condensado e creme de leite de boa qualidade, tá? Principalmente o leite condensado, que também influencia bastante na textura do seu recheio, tá? Então, não vai fazer com mistura láctea, tá, gente? Porque aí vai ficar ruim, vai ficar puxento. Então, dê preferência para leite condensado com 6% ou 8% de gordura. Liguei o fogo aí e vou começar a misturar o meu recheio. Lembrando que outra dica, eu sempre faço os meus recheios em fogo médio para alto, nunca em fogo baixo, porque quanto mais tempo eu ficar com esse recheio no fogo, né, com esse cozimento desse recheio, e mexendo esse recheio, então, assim, a probabilidade dele ficar que ele puxa é maior, tá? Então, sempre fogo médio para alto. Vou mexendo aí. Enquanto eu tô mexendo aqui, eu vou ensinar pra vocês como que eu faço a redução do maracujá. Nesse caso aqui, pra essa receita, eu bati 3 polpas de maracujá com semente, só as polpas mesmo, direto no liquidificador. Bati muito bem. É importante que você bata bastante. E depois, eu comecei coando, né, na peneira. E depois que eu coei, eu coloquei mais um pouquinho de semente na parte que eu coei, tá? Só tirei o excesso de semente mesmo. Vou levar pro fogo o maracujá, né, coado, sem colocar na água, sem nada. E vou deixar reduzir, tá? Por isso que chama redução. Porque eu vou fazer um processo de reduzir aquela calda de maracujá até ficar bem pouquinha, ficar uma pastinha, tá? Quando ficar uma pastinha, eu vou reservar e deixar esfriar lá. Coloco numa vasilhinha, plástico em contato, né? Plástico filme em contato e deixo esfriar. Enquanto isso aqui, a gente vai pro meu recheio. Vou continuar mexendo no meu recheio, eu mexo sempre lateral, repara o movimento que eu faço, sempre lateral e fundo, tá? Até o meu recheio aí dar uma incorporada. E é importante você seguir todo o passo a passo desse vídeo, olhar direitinho, não pular etapas, tá? Porque eu vou colocar aí também o chocolate branco, vou utilizar aí o chocolate branco. Então, vou te mostrar o ponto correto, que é o ponto de colocar o chocolate branco também. Não coloque o chocolate branco já de início, gente, tá? Porque, assim, altera a textura do seu recheio. Então, tem a parte correta, o horário correto de você colocar o chocolate branco, tá? Então, faça sempre movimentos laterais e fundos, pra não empelotar o seu recheio ficar com a textura bem lisinha, tá? Ficar bem bonito mesmo, igual esse que eu postei aí no início da receita. Não, eu evitei de fazer corte para vocês verem que realmente é um processo que demora, principalmente porque eu coloquei 2 cremes de leite nessa receita, né? Eu utilizo 2 cremes de leite, então demora mesmo. E agora eu vou fazendo o teste, ó, para saber se já tá na hora de colocar o chocolate branco. Vou fazendo o testezinho aí com a espátula, porque quando ele começa a espirrar, tá quase acabando aquele processo de espirrar, né? É a hora que eu gosto de colocar o chocolate branco. Então, eu vou mexendo aí, ó. Ele já engrossou e já tá quase parando aquele processo de espirrar.
Já tá quase fazendo aquele morrinho, né? Mas ainda não fez o morrinho, tá espirrando. Aí eu vou acrescentar agora 50 gramas de chocolate branco, tá? Pode acrescentar de 50 a 60 gramas de chocolate branco. Vou mexer aqui muito bem, tá? E esperar o recheio ficar no ponto correto, que já tá praticamente quase no ponto correto, tá? Vou mexer aqui direitinho e vou mostrar pra vocês qual é o ponto correto da gente desligar esse recheio aqui. Ó, começou a forrar o morrinho, mas você viu que desmanchou. Então, ainda não tá no ponto, a gente continua mexendo. Sempre com muito cuidado pra não queimar o recheio, tá, gente? Vou fazer o teste novamente, ó, coloquei, desmanchou. Então, não tá no ponto correto, tá? Eu não posso tirar antes, porque depois, na hora que eu for montar o meu bolo, corre o risco de o recheio vazar. Então, porque não tá no ponto correto, a gente tem que esperar. Vou fazer novamente o teste da colher aí, né? Vou fazer o morrinho novamente. Ó, eu pego um pouquinho com a espátula, coloco por cima. Você viu que agora, ó, não desmanchou, né? Viu que não desmanchou? Então, quando não desmancha, né? Quando não se mistura com os outros recheios, né? Fica por cima, é porque tá no ponto correto. Vou mostrar mais uma vez, ó, esse é o ponto correto. Aí, aqui a gente vai desligar, vou transferir para uma vasilha. Ó, transfiro todo para uma vasilha. Vou colocar o plástico filme em contato. É importante colocar o plástico filme em contato bem rentezinho com o recheio, ó. E deixar ele esfriar por pelo menos 3 horas, tá? No mínimo 3 horas. 3 horas depois, né? Meu recheio já frio. Gente, quando o recheio tá no ponto correto, ó, eu vou puxar o plástico filme aí. E o recheio não gruda, tá? Então, outra dica. Se você foi puxar o recheio e o plástico filme, né? Foi puxar o plástico filme e o recheio grudou, é porque não tava no ponto correto, tá? Porque não pode grudar, o plástico não pode grudar no recheio. Olha a cremosidade desse recheio, olha essa textura. Olha como esse recheio tá lindo e super lisinho, gente. Ó, ele tem que ficar assim, cremoso, no ponto correto. Aí você pode até falar assim que ele tá firme demais, mas não tá firme demais porque a gente vai acrescentar ainda, né, a redução de maracujá. Então, eu dei aqui uma mexida nele aqui, ó, pra mostrar pra vocês. E agora, a gente vai pro ponto de adicionar a redução. Peguei minha balança aqui, vou posicionar aqui meu recheio, voltar aqui a balança, né, deitar aqui na balança. E agora, eu vou vir com a minha redução. Olha como que fica essa redução, gente, coisa mais linda. Aqui eu vou acrescentar 65 gramas de redução de maracujá. Mas você pode também, se você gosta com menos, acrescenta menos. Se você gosta com sabor mais marcante ainda, você coloca mais. Eu confesso pra vocês que quando eu faço aqui pra casa, pra mim, pra recheio aqui pra casa, eu coloco 100 gramas. Porque eu gosto bem chegado no maracujá, tá? Eu amo maracujá, então eu coloco 100. Mas isso aí vai muito de gosto a gosto, né, gente? Então, fica a critério de vocês, tá? Não se prendam aí. Agora, eu vou incorporar muito bem essa redução no meu recheio. Gente, olha já que cor linda que fica esse recheio. Sinceramente, assim, é de dar água na boca. Fica muito bom, muito bom. E vocês vão ver, gente, que não vai talhar. Não talha seu recheio, tá? Ele vai ficar lisinho, cremoso, uma textura perfeita, um gosto, sabe, maravilhoso. E sem aspecto de talhado, tá? Ó, vou incorporando aí direitinho. Depois desse processo aí, gente, você misturar tudo muito bem. Seu recheio já tá prontinho pra você decorar ovo, né? Ovos de Páscoa, pra você decorar bolo, né? Prensagem de bolo, bolo no copo, bolo à fatia. Pra você fazer o que você quiser, rechear trufas, tá? Pra ter uma diversidade de coisas que você pode utilizar esse recheio, tá? Então, se você gostou, já curte aqui, já se inscreve no meu canal, porque tem videozinho toda semana, tá? Eu posto videozinho aqui com receitas top, 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 tá? Uma mais maravilhosa que a outra. Espero muito que vocês tenham gostado, porque esse recheio é sensacional, tá? Já anota aí pra você fazer, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Beijo!